Muito boa noite a todos. Quero agradecer a vossa presença e apresentar mais um webinar que estamos a desenvolver hoje sobre a temática do turismo e a sua relação com o património, com a cultura e aquilo que é o potencial que todos nós somos conhecedores que existe no nosso concelho e que numa área importante para o desenvolvimento do nosso território. E queria começar por agradecer à Elizabeth João, ao Rui Rua e ao Nelson Pedrosa terem aceito este convite para partilharem os seus pontos de vista e a moderação do Vasco Faleiro, que permite que durante a próxima hora e meia, possamos trocar aqui alguns pontos de vista sobre aquilo que é o potencial do nosso concelho nesta área tão importante para o nosso desenvolvimento. A Elizabeth João, que também é subejamente conhecida no nosso território, que é uma pessoa dedicada a esta área do turismo e que criou precisamente no âmbito do setor empresarial uma entidade que visa também partilhar aquilo que de melhor existe no nosso território e por isso agradecer à Elizabeth a sua participação. O Rui Rua, que é também um jovem que avançou com a Culnatur, precisamente uma empresa vocacionada para a área do turismo no domínio combinado entre aquilo que é a cultura e a natureza no nosso território e que também tem desenvolvido vários projetos muitíssimo interessantes e que partilhará também connosco nesta noite, e o Nelson Pedrosa, que é um investigador há muitos anos dedicado àquilo que é a história do nosso concelho, o nosso património, a nossa cultura, as nossas tradições, e que tenho a certeza que cada um deles partilhará uma visão muito interessante sobre o nosso território. O Vasco Faleiro, que também agradeço o facto de aceitar ser o moderador desta nossa sessão e como também conhecem bem, o Vasco, para além da ligação que ele tem à música e de diversos projetos musicais que tem no nosso território, na nossa região, também decidiu empreender com a criação de uma empresa de animação turística que naturalmente não é sediada em Pombal, porque o Vasco nos últimos anos não tem estado em Pombal, mas que dá a conhecer vários pontos de interesse a nível nacional e também é interessante a perspectiva que ele tem sobre esta área no âmbito do desenvolvimento de cada um dos territórios, cada uma das comunidades e as suas raízes ligadas a Pombal faz com que também tenha interesse em que realmente esta região seja cada vez mais promovida em termos turísticos. E por isso queria agradecer a todos, àqueles que nos acompanham agora em direto por intermédio das redes sociais e, sem mais demoras, passava a palavra ao Vasco Faleiro para conduzir este nosso webinar. Ok, boa noite a todos, obrigado pelo convite, obrigado a todos os presentes aqui nesta sala, obrigado àqueles que também nos estão a seguir nas redes sociais, pelo tempo que estão aqui connosco. Antes de mais, é com muito agrado que recebo este convite e sinto-me elogiado de poder estar neste painel e fazer parte deste quadro com estas personalidades e pessoas que estão aqui connosco. Um obrigado a Elizabeth João, obrigado ao Rui Rua, um obrigado ao Nelson e, claro, um forte abraço e um obrigado também ao Pedro Pimpão pelo convite. Sem mais demoras, eu acho que iríamos dar aqui primazia, se me permitem, às senhoras e não querendo estar aqui fugir muito ao assunto. Elizabeth João, como já o Pedro falou, é uma empresária de renome na nossa cidade, e eu falo nossa porque, independentemente neste momento não estar a residir em Pombal, continuo sempre a levar Pombal no meu coração e levo sempre Pombal também, como o Pedro falou, nas minhas atividades na minha empresa. Elizabeth João, alguém que também me deu a conhecer muito desta parte do turismo, trabalhamos um pouquinho também em conjunto, em parceria, tentamos sempre levar também a bom porto a nossa cidade e os nossos costumes para além do nosso território de Pombal. Melhor que ninguém, formada em gestão hoteleira, em gestão empresarial, tem todo o know-how e conhecimento que nos pode dar aqui já de alguma forma a conhecer as suas ideias, o seu pensamento face ao mundo da hotelaria em Pombal e àquilo que temos, àquilo que queremos vir a ter e àquilo que nós já fizemos em Pombal no mundo hoteleiro. Elizabeth, lançava aqui para já a ideia, se me permites, o que é que
quais produtos é que nós podemos desenvolver em Pombal, quais são os produtos que estão a ser desenvolvidos, o que é que, quem é um pouquinho também o trabalho por trás de tudo isto, a Elizabeth João, aqui em Pombal, o que é que tem vindo a desenvolver, o que é que nós podemos fazer? Se calhar são muitas perguntas assim de repente, mas em resumo, qual é o olhar, digamos, clínico que tem a Elizabeth João sobre a hotelaria em Pombal? Boa noite a todos, obrigado pelo convite. O Vasco faz muitas perguntas ao mesmo tempo, mas o que fazemos neste momento em Pombal para promover Pombal além fronteiras? Com a D-Travel, que é um operador turístico que tem como missão principal e única promover o território português no estrangeiro e trazer estrangeiros para conhecer Portugal, procuramos tudo o que é mais autêntico nos territórios para que os turistas levem o melhor de nós quando regressam e que fiquem com vontade de voltar. Em Pombal, claro, sendo eu também proprietária, mais ou menos, ajudo a gerir o Cardal Hotel, faço de tudo para que os grupos que eu consigo pôr em Pombal, ponho, como é lógico, mas para que o produto Pombal não seja só dormir em Pombal, a D-Travel criou um produto que é algo muito simples, mas que faz a diferença nos programas. Os nossos grupos, quando chegam a Pombal, vão visitar o castelo, fazem, além da visita, visualizam o filme do humor Alpa Lombar, que faz um sucesso por esses turistas todos, que é infantil, mas as pessoas admiram mesmo, gostam mesmo bastante, e depois vão tomar um porto na cafetaria do castelo. Isto é algo que parece até muito simples, mas que faz toda a diferença. Os clientes gostam imenso e depois, quando passam a palavra, neste momento é algo simples, mas que além do meu operador fazer isso, já tenho os outros operadores em Pombal, meus concorrentes, a fazer o mesmo, porque foi só um ano que isso esteve publicitado nas revistas, nas brochuras dos nossos clientes, quer online, quer em papel, e no ano a seguir já se sentia em Pombal outros operadores sem ser a D-Travel. Isso para mim dá-me um orgulho imenso, porque consigo trazer turistas a Pombal pelo meu operador e crio o produto para que os outros também queiram. Os que ficam no Cardal Hotel, além de ficarem no Cardal Hotel, depois jantam em restaurantes da cidade e as animações são todas deslocadas para o café-concerto, uma forma de toda a cidade viver um grupo que está em Pombal e os grupos circularem pelas várias ruas da cidade para lhes dar a conhecer, não ser chegar com o autocarro a Pombal, enfiá-los todos num hotel, comem, dormem e não saem dali. Não, eu faço que os clientes percorram a cidade e faz com que Pombal não fica só como uma noite dormida, mas como algo, e tenta sempre pôr mais do que uma noite, porque na primeira noite eles conhecem, na segunda noite já vêm mais cedo, saem mais cedo do hotel, vão às compras, vão tentar o máximo de aproveitar o que Pombal tem de bom para lhes dar. Isso é o que nós fazemos da D-Travel e que tentamos ao máximo fazer isto neste momento em Pombal. Ok, pronto, excelente, fiquei assim, de repente sem som, mas tudo bem. Elizabeth, obrigado por essa ideia. Iremos aqui continuar a nossa conversa e iremos aqui continuar a falar um pouco também destas ideias, mas iria falar aqui com o Rui Rua. Nós tínhamos aqui inicialmente pensado numa forma de estruturarmos e vermos aqui como é que iríamos falar, mas eu troquei aqui isto e acho que faz todo o sentido para depois abrangermos aqui os outros caminhos que queremos falar hoje e tocar hoje. Rui Rua é um empresário também da nossa bela cidade de Pombal, um jovem empreendedor que por sua vez também é formador e professor na escola da ETAP na área do turismo, é licenciado em turismo e é mestre de turismo do interior, não é? Se estou a falar correto. Se não tiver, depois diz-me, está bem, Rui? Ralha comigo, pronto. O que acontece?
Rui, na tua ótica, não tanto na perspectiva da Elizabeth mais enquanto produto, enquanto serviço, mas numa ótica mais territorial, isto é, qual é, na tua área profissional, né? Naquilo que tu te focas, naquilo que estás neste momento debruçado, fala-nos um pouco quais são as tuas atividades, o que é que tens, o que é que não tens, o que é que poderias vir a desenvolver, um pouquinho como a Elizabeth também nos explicou, mas agora na tua ótica e na tua visão. Ok, muito obrigado. Pronto, esta troca não, em nada vai interferir naquilo que poderá ser dito. Ou seja, tu já explicaste um bocadinho essa minha perspectiva. Vamos nos focar aqui um bocadinho então na minha atividade profissional na área da animação turística. Eu, quando estava a estudar, ganhei um gosto pelo turismo e já tinha o gosto pela terra, pelo nosso território, pelo nosso concelho e depois pela abrangência que também houve com o conhecimento da região de Sicó. E nessa perspectiva eu tinha pouco conhecimento daquilo que eram as potencialidades do nosso território. Mas quando estamos focados numa temática, o nosso interesse dessa temática começa a crescer, começa-nos a criar alguma curiosidade e então, a pouco e pouco, enquanto estava a tirar a licenciatura e depois o mestrado, fui ganhando o gosto e fui querendo conhecer o território de Pombal de outra forma. E isso, de certa forma, mexeu um bocadinho comigo e comecei-me a perceber, ok, o nosso território tem património, mas tem património espalhado por todo o território e nem todo está a ser aproveitado. O nosso concelho tem natureza. Naquela altura, e estou a falar em 2011, 2012, começa a haver alguma tendência das atividades de natureza. Então, tudo isto, todas as potencialidades que via no concelho fizeram-me pensar, ok, se calhar eu que tenho o objetivo de me fixar ou continuar fixado em Pombal, ok, se calhar há aqui a oportunidade de poder criar uma empresa que aproveite estes recursos, tanto culturais como naturais, que o território tem. E pronto, e foi isso um bocadinho que me levou a arriscar. É claro que com o apoio familiar, porque no início criar uma empresa sem grande experiência, é sempre preciso muito apoio, não só da família, mas também de todas as pessoas que fomos conhecendo, né? E temos aqui também exemplos disso. O Nelson foi importante quando estive a estagiar na Câmara e muito conhecimento me transmitiu. A Elizabeth também teve essa importância porque me deu força para continuar o meu trabalho. E aos poucos e poucos vai-se conhecendo o território e vai-se percebendo que as pessoas o desconhecem. E nesse aspecto acho muito gratificante nas atividades que comecei a organizar. Comecei por fazer percursos ou passeios pedestres pela natureza, mas sempre com grande foco no património, e aquilo que eu ouvia muitas das vezes a ir ao Vale do Poio Novo eram as pessoas maravilhadas e a questionarem-se como é que eu não conheço isto e estou a 10 minutos daqui. Por isso, havia aqui um trabalho de divulgação por fazer e havia, se calhar, uma oportunidade do setor privado poder aproveitar estes recursos. Pronto, e foi aquilo que fui fazendo desde 2014, explorando um bocadinho o território. E depois comecei a ir um bocadinho mais além, a explorar outros trilhos e outros caminhos de Portugal. E agora voltei à base e queria me focar muito na região de Sicó e tentar criar algumas atividades e ajudar o desenvolvimento sustentado deste território.
alicerçado numa marca que será a Cico Experience. Não sei se respondi à questão que tinhas lançado. Sim, sem dúvida. E lançaste aqui outros inputs que também serão importantes e serão interessantes desenvolvermos no decorrer do nosso webinar. Agradeço desde já e obrigado por teres deixado aqui estas ideias e lá está, já temos aqui duas visões um pouco distintas, não é? Apesar de terem em comum o turismo, mas têm aqui uma visão distinta e é importante. E o mais importante também, este reconhecimento, nós aprendermos e o conhecimento é muito bom. Bom, vou então aqui apresentar o nosso convidado Nelson Torosa. Eu não vou falar do currículo de Nelson Torosa e da extensão, porque estaríamos aqui o resto do webinar a falarmos do conhecimento adquirido e de todo o caminho que o Nelson já percorreu até aos dias de hoje, até onde estamos hoje. É sem dúvida alguém que modéstia à parte, e se me permitem falar um pouquinho mais pessoal, alguém com quem tenho partilhado bastante conhecimento, tenho dado bastante a conhecer, não só na área do turismo, mas principalmente na área histórica ou cultural da nossa cidade e não só, além da nossa cidade. E aí sim é muito importante, agora sim, como eu referi há pouco, inverti aqui o começo das apresentações e aqui o começo do nosso webinar. Nelson é a pessoa que se calhar nos poderá mais facilmente elucidar qual é a nossa identidade. Isto é, nós precisamos, enquanto cultura, temos uma identidade, enquanto histórica temos identidade, enquanto gastronomia, enquanto território, enquanto, sei lá, inúmeros pontos que nós poderemos aqui pegar para que as duas outras áreas que aqui já falámos, tanto a área desenvolvida pela Elizabeth como a área desenvolvida pelo Rui, se complementem e se desenvolvam e prosperem no nosso território. Nelson, quem é Pombal? O que é Pombal? Quem somos? Muito boa noite a todos. Antes de mais, agradecer o convite que me foi interessado, portanto, e também aos meus colegas de painel. Bem, de facto, Vasco, a tua questão é muito pertinente, porque para que a Elizabeth ou o Rui Rua possam, de facto, produzir ou potenciar os seus conteúdos e trazer pessoas a Pombal, temos que conhecer a nossa identidade e o nosso território. E é nesse sentido que, de certa forma, eu e outras pessoas em Pombal, portanto, desta área também de formação, temos procurado, digamos, através de investigação, dar a conhecer aquilo que é a nossa identidade, o nosso património e cultura. Porque, efetivamente, quando falamos no Concelho de Pombal, o Concelho de Pombal temos que ver na sua área geográfica e também na sua área, a nível da sua existência. Portanto, o Concelho de Pombal é dos poucos, a nível nacional, que se pode gabar de ter um património que vai desde o paleontológico, portanto estamos a falar de cerca de 145 milhões de anos, até à Guerra Peninsular, às invasões francesas, em permanente ocupação e atividade. Portanto, nós tivemos uma permanente ocupação sempre de factos, de acontecimentos, de património, de identidades, portanto, de produtos. Isso, de facto, são poucos os concelhos a nível nacional que se podem gabar dessa permanente existência e ocupação do território. Além disso, somos também um concelho que vai do mar à serra, até a sua geografia dispar, portanto, faz com também que sejamos um concelho diferente e bastante completo na sua oferta. E depois, também somos um concelho que derivou de 4 concelhos, portanto, foi a junção de Sor, Abiúl, Redinha e Pombal. Portanto, só aqui nós vemos a panóplia de elementos que fazem deste concelho um concelho tão relevante a nível histórico, patrimonial e identitário. E nós, quando falamos em Pombal, falamos também em figuras. Portanto, temos não só figuras que nasceram em Pombal, mas figuras também que adaptaram Pombal como sua última residência, onde a figura de proa é, sem dúvida, o Marquês de Pombal, mas temos João de Barros, mas temos também, por exemplo, o Conde de Ardinha, temos também o Marquês de Louriçal, temos também os Duques de Aveiro, portanto, tem ligações, portanto, podemos ver, temos aqui uma panóplia muito grande de figuras, onde destacam depois aquelas que nasceram em Pombal, como o Conde de Castelo Melhor, Dom Luís Vasconcelos e Sousa, portanto, que também é uma referência muito importante. Como podemos ver, só neste pequeno momento já fiz aqui uma referência muito grande a um conjunto de elementos que tornam este nosso concelho muito apelativo. E, de facto, só a investigação do nosso território, portanto, a procura desta identidade, desta cultura e da nossa história é que permite que nós possamos potenciar aquilo que é o nosso território a nível turístico, a nível da oferta cultural. Portanto, acho que é muito importante que esta parte de investigação seja, de facto, muito, muito acarinhada e desenvolvida, porque vou dar um exemplo paradigmático.
da ausência de conhecimento que pode levar a outras consequências. Por exemplo, o facto de nós não nos sentirmos pertença de um concelho ou de uma cidade ou de um local faz que nós não tenhamos o carinho que nós, aqui que estamos aqui neste painel, temos por esta cidade ou noutra cidade do país. Portanto, o conhecimento e o sentimento de pertença à localidade é que faz com que nós olhemos para o nosso património, para a nossa identidade, para a nossa tradição e procuremos preservá-la, cuidá-la. E ao longo da nossa história nós notamos que a ausência deste sentimento de pertença ou desconhecimento da história fez com que, por exemplo, o Castelo de Pombal, ao longo do século XVIII e século XIX, fosse totalmente destruído, não tanto pelas invasões francesas como se refere, mas pelos próprios pombalenses, que, não conhecendo a importância do castelo, olhavam lá para cima e viam um monte de pedra, como fosse uma pedreira, e foram lá buscar as pedras para construir as casas, portanto, e destruir o património. Podemos ver também o facto de que, com o crescimento desmesurado de Pombal a partir da década de 60, muito património do nosso edificado, que tinham edifícios com brasões, entre outras coisas, foram desaparecendo. Portanto, estamos a falar há pouco tempo atrás. Também um exemplo, quando a ponte de Dona Maria foi construída sobre o rio Urunca, destruiu-se a igreja de São Tiago, que certamente em Pombal ninguém sabe que lá havia uma igreja no Ornado, que era de São Tiago, foi destruída para que a ponte fosse construída. Também no Cardal, para que a estrada fosse alargada e a estrada da Régia ali passasse, destruímos a igreja Nossa Senhora de Jerusalém, que era uma igreja muito importante, com vasto património, e depois passou para a nova ermida do Cardal. Portanto, vemos que aqui a história, infelizmente, nos mostra que o desconhecimento ou o alinhamento à história, à nossa identidade, faz com que possamos perder um pouco do nosso património. Mas outro exemplo mais paradigmático sucedeu agora no ano passado com o Bodo. O Bodo, curiosamente, que é a grande festa do nosso concelho, e que uma pessoa pensa que todos conhecemos bem a sua história, portanto, como é que está a sua origem, que tem a ver com a praga de gafanhotos. Quando no ano passado não houve a parte recreativa ou a parte cultural, optou-se por colocar ali um elemento identitário, que era o gafanhoto. Certamente lembram-se disso. E para curiosidade, e para a minha surpresa, eu fui ver que nas redes sociais e as pessoas por Pombal estavam muito admiradas por estar ali um gafanhoto. Eu até achava horrendo, porque não percebiam que aquele elemento identitário representa a gênese daquilo que é hoje as festas do Bodo. Foi a praga de gafanhotos que fez com que as pessoas se reunissem em preces para que a Nossa Senhora de Jerusalém, a Nossa Senhora do Cardal, e a Nossa Senhora do Cardal porquê? Porque aquela zona é uma zona com muitos cardos, lhe pediram que, se ela salvasse aquela epidemia, lhe fariam uma procissão de prece e depois, mais tarde, um alto banquete, como era a tradição na altura. Portanto, aquele elemento do gafanhoto, pelo desconhecimento da nossa história e da nossa entidade, faz com que, efetivamente, nós não tenhamos noção. E é muito importante termos esta noção, porque só assim é que conseguimos potenciar o nosso património, o nosso território. E nós temos freguesias com um vasto património, como Lourissal, que é um excelente exemplo a nível da recuperação do nosso património. Portanto, ainda agora há pouco tempo terminaram a recuperação do convento de Lourissal, mas já antes tinham recuperado a Igreja da Misericórdia, a Igreja do Recolhimento, a Igreja de Santiago, portanto, o aqueduto. Portanto, cá está um vasto conjunto de património que ali existe, de uma mais-valia tremenda e de um valor histórico relevante, como o caso do convento, que é barroco, que uma pessoa, o seu austero, o exterior austero, não dá para entender a magnificência que nós temos lá dentro. Mas, por exemplo, também temos a Biú, que o Rui está até bastante ligado com esses projetos, que tem vindo também a potenciar muito o seu território e que tem feito a requalificação do seu património. Pombal, obviamente, Pombal tem feito um trabalho também muito interessante nessa área. Obviamente que haverá outras coisas para fazer, mas também tem procurado recuperar o seu património. E depois temos a questão de Redinha. A Redinha é um caso que gostaria também, depois se calhar falaremos um pouco mais sobre essa parte, mas é um património de excelência. Redinha, na sua etimologia da palavra, vem de Rodina e que queria dizer paraíso. A Redinha é um autêntico paraíso natural. Só para ter uma ideia, a Redinha nos seus primórdios, século XII, XIII, foi degladiada, se assim podemos dizer, pela Universidade, mais tarde pela Universidade de Coimbra, no século XIV, mas pela Ordem de Cristo, também os Templários, também o Marquês da Redinha, portanto o filho do Marquês de Pombal também tinha interesse, os Duques de Aveiro também tinham interesse naquela região, portanto a Universidade de Coimbra, como já referi, portanto, porque é uma terra muito rica a nível da natureza. Tem o seu rio, o Rio Anços, que tinha muitos moinhos, muitas mós, portanto que davam muito lucro, muito proveito. E nesse sentido é sem dúvida um ex-libris que, a meu ver, é capaz de ser uma das grandes pedras brutas que nós temos no nosso concelho, juntamente com a Aldeia do Val, que também podemos falar um bocadinho mais a seguir, mas que são de facto patrimónios
de uma riqueza tremenda, e obviamente temos outras, eu não posso elencá-las todas porque não temos tempo, e depois tenho medo também de me esticar um pouco na conversa, mas por exemplo, Formiga, com a questão da castanha, em todo o património, temos também depois a questão dos dinossauros. Nós temos cá em Pombal o maior saurópode da Península Ibérica, com 145 milhões de anos. Portanto, nós também devemos potenciar isso. E obviamente depois temos a figura do Marquês de Pombal. Temos também a questão da romanização na telhada. A Ardinha é outro património de Paris a nível da romanização. Portanto, como podemos ver, há aqui de facto muito produto, há muita matéria para lapidar, para trabalhar, em que só através de uma aturada investigação, dessa procura de conteúdos e trabalhar desses conteúdos, é que nós conseguimos depois transpô-los para a parte do turismo, porque o turismo não pode ser só contemplação, tem sido experiência, e certamente Elizabeth e o Rui vão falar sobre isso, porque nós temos que olhar para o turismo como uma oferta de experiências, e quem vem a Pombal não pode ser só de visita olhar, tem que vir a Pombal, conhecer o produto endógeno, tem que experienciar os contextos, a sua história, tem que conhecer, tem que perceber. Portanto, acho que é isso mesmo, e aqui este painel certamente vai pensar muito sobre isso, e teremos outras oportunidades de falar, e eu vou ficar por aqui, porque senão ficava muito tempo a falar e monopolizava aqui a conversa. Vasco, espero ter correspondido à tua primeira questão, mas depois poderemos abordar outras temáticas que sejam relevantes e pertinentes aqui de debater. Obrigado, Nelson, sem dúvida, e excelente abordagem. Lá está, estamos sempre a aprender, e hoje aprendi mais um bocadinho. Há coisas que lá está, que no nosso dia-a-dia nos passam um pouquinho ao nosso lado, e ainda para mais filhos da terra, é importante termos esta entidade intrínseca em nós, não é? É importante nós sabermos de onde é que vimos, de onde é que queremos ir, de onde é que estamos. Estas 3 perguntas são importantes, mesmo para o nosso trabalho, para o nosso dia-a-dia. E então, nesse sentido, Nelson, e todos os restantes aqui do painel, eu vou lançar aqui um desafio que acho que seria interessante, e começar novamente pelas senhoras, que com esta ideia do Nelson, com as ideias que vocês já têm, com os produtos que já têm vindo a desenvolver, com aquilo que vocês neste momento estão a evidenciar, que eu próprio também evidenciei, que esta pandemia, tudo isto que nós vivemos, como é que foi sobreviver, antes de mais, só aqui um parênteses, como é que foi sobreviver esta pandemia no turismo em Pombal? O que é que sentiram? Elizabeth, sim, muito rapidamente, só em 3 segundos. Ligar só o microfone, por favor. Elizabeth, desculpe. Desculpa, estava a desligar. Sim. É fácil. Pombal, devido à sua localização geográfica e estratégica, consegue conciliar no mesmo espaço o turismo e o empresarial e o religioso, o que nos permite a nós, unidades hoteleiras, conseguir, claro que não são os resultados que queríamos, mas com um bocadinho de esforço e de adaptação a esta realidade, conseguimos que as casas comecem a funcionar, e que é verdade, são preciso fazer adaptações, porque os clientes não têm restaurantes para comer, é preciso pôr mesas nos quartos, é preciso pôr louças nos quartos, é preciso pôr equipas a levantar louças, restaurantes a fornecer ao hotel, mas com o empenho dos recursos humanos e dos empresários, eu estou a falar um bocadinho por todos, porque temos falado entre colegas, não são os números que precisamos para manter as estruturas, mas já conseguimos trabalhar. A nível hoteleiro já se consegue fazer alguma coisa, principalmente porque em Pombal temos muitas empresas e as empresas precisam da hotelaria, principalmente por aí. Relativamente à outra empresa de turismo, como todos sabem, sem aviões e sem possibilidade de passar as fronteiras, não há turismo em Portugal e não há em Pombal. Mas, Elizabeth, aproveitando agora que estamos aqui a conversar sobre isto, isto é o presente, e como é que Elizabeth vê o futuro? Isto é, os produtos, o potencial, o que é que Pombal pode melhorar, o que é que nós podemos vir a acrescentar, quais são os produtos futuros? Como é que eu acho que, sendo o turismo o setor estratégico para o desenvolvimento local, porque sem sombra de dúvidas que, quer do ponto de vista económico, porque faz criação de riqueza, quer do ponto de vista social, porque valoriza a comunidade e os produtos do território, temos que pegar em toda esta parte histórica, cultural, e conseguir desenvolver alguns produtos
que sejam autênticos, que nos diferenciem, que a gente consiga criar uma marca, que consiga comunicar com essa marca, de forma a impormos o nosso produto, quer no território, quer a nível nacional, quer depois para o estrangeiro, que é a outra parte que também estamos aqui a dinamizar. Nesse sentido, não sei se posso já dizer alguma coisa nesse seguimento, nós temos assim no nosso território uma natureza, uma história, uma cultura e uma tradição tão vasta que me leva a desafiar para 2 produtos que eu acho que seria importante porque são únicos nossos. Desenvolver um produto a nível, indo buscando um bocadinho à história do nosso Marquês de Pombal, porque Marquês de Pombal é em Pombal, apesar de ele estar em Lisboa, mas é Pombal. E são coisas simples, como eu há bocado enumerei, que por vezes fazem a diferença. Se conseguirmos que os nossos, estou a falar em grupos, para grupos, porque, explicando aqui um bocadinho, a Detravel é uma empresa que só faz promoção de Portugal no estrangeiro. O que é que isto quer dizer? Nós só trazemos estrangeiros para conhecer o nosso território. E nesse sentido tentamos criar, ou procuramos nos territórios tudo o que é mais autêntico, para não ser uma visita só de ver um museu puro e simples, porque isso não acrescenta, tem valor, mas não acrescenta aquela diferença, aquela autenticidade que neste momento quem viaja e quem anda um pouco por esse mundo fora, o mais importante é as experiências que o território lhe consegue proporcionar. Nesse sentido, relativamente ao Marquês de Pombal, eu só aqui 2 produtos que eu acho que fariam sentido, era relativamente ao Marquês de Pombal, quando os grupos chegassem, serem vestidos por alguém vestido de Marquês de Pombal, que visitasse a Praça Marquês de Pombal, o museu, e que de seguida os levássemos para o celeiro, onde se fizesse um workshop de chapelaria, um chapéu em miniatura, em que o turista iria associar a fábrica de chapéus do Marquês de Pombal. Era um bocadinho a nossa história e eles poderem levar um bocadinho da nossa história com eles, que nós temos isto noutros territórios, com outros produtos, mas eu pensei este que é algo ligado ao Marquês e que seria fácil e que não necessitaria de grande investimento para o pôr em prática. E claro, as pessoas depois andando nas ruas da cidade fazem com que tudo funcione, porque ao passar nas ruas a visitar, a seguir vão ao café, vão comprar isto, vão comprar aquilo, fazer que as pessoas vivam o território. Depois outro que eu acho que nós temos muita natureza e já aqui dando um bocadinho de trabalho ali ao colega Rui, eu tenho grupos neste momento a vir fazer caminhadas pelas nossas serras aqui em Pombal e que dormem em Pombal e que precisam dos serviços do Rui, pronto. Mas para que este produto seja algo mais procurado, mais autêntico, por que não pegar na aldeia do Vale e fazer um desafio ao município, porque claro tem que ser um município a ajudar, todas as casas que estão abandonadas, tentar incentivar os proprietários ou a vender ou a reconstruir para depois a partir daí se fazer, algumas converter em alojamento rural, outras para fixar famílias na aldeia, para a aldeia, além de viver para o turismo, ter a sua própria vida. Depois essa aldeia, a mim diz muito a aldeia do Vale, porque nós entramos na aldeia e aquilo tem tudo, ali num espaço tão perto de Pombal, temos tudo ali. E um bocadinho para dar valor a esse produto, porque não, que eu já tentei fazer isto, mas ainda não consegui, então lanço aqui o desafio. A escola primária foi reabilitada, tem um forno, porque não fazer pão caseiro para os turistas verem a fazer, conseguirem
perceber o processo, ao mesmo tempo estar o rancho típico a atuar, a ver de seguida depois, quando o pão cozer, a prova do pão, o queijo, os produtos endógenos da serra, todos ali, de forma a conseguirmos que a aldeia viva as suas tradições e que consiga que as pessoas, ao passar na aldeia, não é só passar na aldeia, é viver aquilo intensamente. Aproveitar o lavador, porque para os turistas o lavador é algo que não lhes diz nada, mas com o rancho típico poder fazer a recriação do que era o antigamente ali. E assim na aldeia do Val conseguia-se ter uma aldeia em que conseguíamos ter alojamento, conseguíamos ter as tradições, conseguíamos que algumas famílias se fizessem a sua vida ali e tudo viveria e alimentava a cidade de Pombal, porque isto é um produto específico para os grupos que podem ir à aldeia fazer a parte das tradições, mas as pessoas que querem um alojamento rural sossegado, podem ir fazer a sua caminhada na serra. O Rui monta logo lá uns percursos e um produto estruturado para a parte da natureza, e temos ali uma aldeia que é um produto que nos pode diferenciar, uma marca que podemos criar, e a partir daquela marca muita coisa em Pombal se pode fazer desenvolver. Isto é algumas ideias que vou aqui. Excelente, excelente. Obrigado, Elizabeth. Eu lanço aqui o desafio ao Rui. Lanço aqui o desafio ao Rui neste momento, que lá está, dar aqui continuidade às ideias que a Elizabeth João nos falou. Um pouquinho aquilo que tens vivido e iniciado neste momento com esta situação, muito rapidamente, dares aqui o enquadramento daquilo que tens vivido pessoalmente e empresarialmente com esta situação, e depois dar-nos também as tuas ideias, as tuas perspectivas. Mas deixa-me só aqui fazer um reparo, se me permitem, se não me levarem a mal. Estamos a falar muito da Serra de Sicó, que é maravilhosa, mas como o Nelson falou e bem, é do mar à serra. Nós temos ali uma praia que é o Osso da Baleia, maravilhoso, para também desenvolver. Será que não temos acessos fáceis? Será que é difícil chegarmos até lá? Rui, o que é que tu achas destas ideias? Então eu já pego na do Osso da Baleia, a seguir, só para seguir aqui a linha de pensamento que já estava criada, de como é trabalhar na área da animação turística, ou como é ser um empresário nesta área neste último ano. Pronto. É claro que a atividade em si, ela parou. No ano passado ainda se fez alguns grupos já com as recomendações da DGS, com um número reduzido de pessoas, com todos os cuidados que nos são exigidos nestes tempos, mas essas atividades acabaram por esmorecer. E temos que ser pacientes até termos a possibilidade de voltar a reiniciar a atividade da animação turística. Mas sendo empresário em nome individual e tendo também outro tipo de conhecimentos, aquilo que tentei fazer aqui foi diversificar a minha atividade e neste momento dediquei-me muito mais na área de consultoria em turismo, muito especificamente na parte da criação de percursos pedestres, porque acho que é muito importante a criação deste tipo de infraestruturas para dar apoio à contemplação do património, à sensibilização ambiental que pode vir com a realização destas infraestruturas, e então estive a colaborar e estou a colaborar com juntas com autarquias que têm a sensibilidade de querer um trabalho com rigor, que aposte e que ajude a valorizar todo o património que poderá existir, ou grande parte dele, no seu território. Estas infraestruturas que falo
são percursos pedestres, mais especificamente, né? Mas há outros, há centros de BTT, há percursos agora de trail, mas são essencialmente infraestruturas de animação permanente, ou seja, elas estão no território e dão a possibilidade às pessoas de conhecerem o território 365 dias por ano, porque os percursos ficam marcados, há informação para as pessoas os fazerem em autonomia, e isso, hoje em dia, acho que é muito importante, não só para atrair, se calhar, mais visitantes, mais empresas como a minha que queiram trazer grupos para o nosso território, mas também para a própria população local. Este ano, certamente, houve um boom de pessoas que começaram a caminhar e que, se calhar, vão ganhar o gosto desta prática e, mais do que caminhar, se calhar vão procurar, se calhar, ao fim de semana, tentar ir fazer percursos com outras componentes mais culturais. E neste sentido, pronto, o ano com esta diversificação da atividade foi-se conseguindo passar minimamente bem. É claro que já estamos com saudades de juntar as pessoas, de ir para a natureza, de dar umas boas gargalhadas, de conviver com os clientes, porque muitos deles, e grande parte deles, são clientes, mas passaram a ser amigos, e há aqui um sentimento de saudade de desenvolver este tipo de atividades. Houve também tempo de estruturar melhor a nossa presença digital, e como o Nelson há bocado também abriu esse tópico de conversa para o turismo de experiências, e eu há bocado também falei na Cico Experience, aquilo que estamos a fazer é tentar estruturar experiências para que as pessoas possam fazer no território, e foi muito interessante ver o município a apresentar um plano de desenvolvimento turístico em que, basicamente, o tema central é Pombal um destino de experiência, ou seja, estamos um pouco todos alinhados naquilo que deve ser, se calhar, o correto desenvolvimento do turismo em Pombal. Esse plano, para mim, é uma excelente ferramenta. Agora tem que se pegar nessa ferramenta e conseguir metê-la em prática, porque mais do que atrair visitantes, nós deveríamos atrair turistas. Um turista tem que, ou deveria, na sua definição, deveria dormir, devia pernoitar no território. E nesse aspecto eu acho que há um trabalho aqui que poderá ser feito, e muito alicerçado, se calhar, no turismo de natureza, e com um exemplo muito específico, a escalada. Nós fomos ao Val do Poio, nós vamos ver lá 1 ou 2 carros estrangeiros de pessoas que vieram para o nosso concelho, nomeadamente para a Redinha, para fazer escalada. Portanto, Redinha tem que levar ali um empurrão para se desenvolver. A aldeia do Val também é uma aldeia que a mim também me diz muito, né? Já fizemos lá muitas atividades, as pessoas são muito simpáticas, a direção da atual associação estava empenhada em colaborarmos antes desta era do Covid. Eles já faziam muitas atividades de recreações, íamos começar também a fazer alguns percursos pedestres. Por isso, a aldeia do Val, sim, tem pernas para andar. Lá está, é preciso que haja reabilitação e que essa reabilitação tenha vida, tenha uma utilização. E a Elizabeth estava a falar da reabilitação das casas para turismo. Pronto, e isso é um passo que tem que ser dado, que precisa de muito apoio do município, e precisa também, claro, da vontade privada. Porque eu estou também a desenvolver um projeto que é a rede de aldeias, a rede das casas de calcário na aldeia da Granja, em Santiago da Guarda, Ancião, mas o nosso objetivo é conseguir angariar mais casas de proprietários que têm a sua casa e que acham que ela tem possibilidade de ser convertida num turismo rural ou alojamento local, mas que depois não tem este conhecimento para
a explorar e com a nossa rede, o objetivo é dar esse apoio para fazer essa gestão das casas. E é muito gratificante, mais uma vez, ver pessoas, no caso da Granja, pessoas a virem para uma aldeia onde não há grandes serviços, né? A aldeia da Granja não tem mesmo nada de comercial, não tem cafés, não tem restaurante, mas na aldeia agora faz com que as pessoas venham para ali vivenciar uma experiência rural, mas que depois a faz movimentar-se pelo território para ir aos restaurantes, para ir aos supermercados. E neste ponto a aldeia do Vale, estando na localização que está e tendo aquele acesso pedestre até Pombal, ou mesmo de bicicleta, acho que sim, é um produto que está muito por explorar. E aqui no surgimento também da rede de aldeias de calcário, eu percebo a opção dos poios estar na linha da frente, se calhar pela questão do CIMO estar em desenvolvimento, por causa da escalada, por causa de ser mais conhecido. Mas, por outro lado, para mim, faria mais sentido estar a aldeia do Vale na linha da frente, porque tem uma traça muito mais característica daquilo que seriam as aldeias de calcário. Pronto, para terminar, vamos fazer esses percursos, esses produtos estruturados pela Serra e pela aldeia do Vale. Isso, havendo vontade, tudo se faz. Muito bem, Rui. Excelente. Já lá está. Vamos sempre aqui aprendendo e metendo aqui mais umas informações para todos. Nelson, não querendo roubar assim muito tempo, porque temos aqui algumas questões de quem nos está a seguir, de pessoas que têm aqui questões que já nos estão a colocar e que depois vou lançar essas mesmas questões e tentar criar aqui um pouquinho de debate. Nelson, dá-me a tua perspectiva, pegando aqui na mesma questão que coloquei tanto à Elizabeth como ao Rui. Diz-nos, o que é que tu tens a dizer sobre isto? Ok, Vasco. Obviamente que a minha situação é dispar da Elizabeth e do João, porque eu não sou empresário na área do turismo, sou investigador, trabalho no município, portanto sou técnico do município, mas o que eu vejo aqui nesta pandemia que nos motivou a um confinamento e não nos potenciou a possibilidade de irmos visitar, fazer turismo, penso que também tem que ser visto como uma oportunidade. É uma oportunidade para quê? Para montar o puzzle, para pensarmos na estratégia, para olharmos para o concelho de uma forma como nunca fizemos. Portanto, um momento de reflexão. E penso que este momento de reflexão deve ser pegando aquilo que a Elizabeth disse e que o Rui disse. É um momento em que nós temos que olhar para o nosso concelho e vemos onde é que podemos potenciar. Mas quando eu falo potenciar, pode ser eventualmente, não tem que ser necessariamente irmos fazer cartazes, irmos fazer folhetos, integrar o nosso património e o nosso turismo a nível das várias redes. Por exemplo, vou dar um exemplo muito concreto. O Conselho de Pombal é muito eclético na sua oferta, portanto, temos um património muito grande, com muitas características, com muitas épocas, portanto, e existe algum património que, pela sua singularidade, não é fácil de conseguirmos o potenciar isoladamente. Por exemplo, a Igreja de Nossa Senhora da Conceição, na Ardinha, que é um património fantástico a nível do Renascimento português. Pedra de Ançã, João de Ruão, Jacome do Rouge. Portanto, essa igreja por si só não funciona na sua promoção, ou seja, é difícil. Mas se nós olharmos para uma integração dessa igreja numa rota que possa vir desde Cantanhede, Paços de Coimbra e venha à Ardinha, automaticamente nós conseguimos cativar pessoas a fazerem esse percurso do Renascimento, portanto da Pedra de Ançã, e automaticamente nós temos a chamar pessoas a Pombal através de uma rota integrada. Isso também para o património, portanto nós devemos olhar para o nosso património não só de forma isolada, não só para o nosso umbigo, mas sim da forma como nós conseguimos olhar para o nosso património e potenciá-lo a nível da região, a nível nacional e a nível internacional. Eu penso que é a altura ideal para nós olharmos eventualmente para a questão do paleontológico dos dinossauros. Nós temos cá em Pombal o Holosaurus, que é simplesmente o mesmo espécie de dinossauro que existe nos Estados Unidos da América. Portanto, é a junção dos dois continentes, é a Pangeia. Imaginemos se porventura, neste momento, nos focássemos na criação de um museu associado ao paleontológico, nós certamente conseguimos potenciar a nível internacional a vinda de americanos para ver o que o seu congénere em Pombal. Portanto, a Lourinhã tem feito um trabalho fantástico nessa área.
Temos também a questão do Marquês de Pombal, que foi muito bem focado pela Elizabeth. Isso é figura de proa, sem dúvida. Isso terá que sempre passar por lá, ainda que tenhamos outro património também de relevância. Mas já existem as cidades pombalinas, não é? Se assim podemos chamar, portanto, associadas com o Marquês de Pombal. Está na altura de reativarmos. Portanto, existe algum trabalho feito, mas está na altura de nós criarmos esses percursos. Como o Rui disse, o turismo obriga pelo menos uma pernoite, tem que ficar um dia, e esse conjunto de experiências e de ofertas nós temos que pensar de forma integrada. Portanto, ver como é que nós, não de forma isolada, porque de forma isolada também podemos fazer, portanto, eu vejo o turismo trabalhado integradamente. Portanto, nós quando pensamos em Pombal o turismo, portanto, a nível do município, nós temos sempre que fazer uma articulação com as freguesias. Portanto, uma freguesia por si só trabalhar no turismo não dá. O município tem de estar a acompanhar, os técnicos têm de estar a acompanhar, tem de ser uma visão integrada, olhar para a Ardinha ver o que é que tem, olhar para o Lourissal ver o que é que tem, olhar para a Vila o que é que tem, olhar para as outras freguesias todas ver o que é que tem, portanto não quero dizer aqui que são muitas, mas ver essa forma integrada. E obviamente que associar as caminhadas ao património cultural identificado é a melhor forma de nós darmos a conhecer, porque estamos a aliar o pedestrianismo, o exercício físico, também com o conhecimento do património. E aí podemos também ter outras mais-valias, por exemplo, a realidade aumentada. Eu imagino, por exemplo, em Pombal, quem for ao castelo, à torre, que tem uma vista singular sobre a cidade, através de um sistema de realidade aumentada, poder olhar para a cidade, ver a sua evolução, eventualmente ver também as invasões francesas. Há uma grande investigação sobre as invasões francesas. Nós, através da realidade aumentada, nós podemos criar um cenário virtual de como é que decorreram as invasões francesas em Pombal. Portanto, porque existem gravuras, existem muitos relatos sobre isso. Portanto, entre outras coisas que podiam ser também, eventualmente, pensadas. A nível também, então, como o Vasco referiu muito bem, portanto, nós temos um concelho que vai do mar à serra. Portanto, na zona do mar, nós temos, por exemplo, a questão da Guarda Norte. Portanto, eventualmente está na altura de olharmos para aquela zona e pensarmos no parque campismo, que era muito importante. Eu imagino, por exemplo, eu fui escoteiro. Nós às vezes temos necessidade de ir com os meninos acampar para algum lado, e ali era uma potencialidade, era uma possibilidade de nós já automaticamente termos, pelo menos no início. Obviamente que o turismo não se faz de um dia para o outro. É preciso muito tempo, é preciso muito pensamento, é preciso implementá-lo, é preciso cativá-lo, e a Elizabeth não sabe muito bem disso. Portanto, ela tem que, para cativar o público estrangeiro, não é de agora, já é um trabalho de dezenas de anos. Ganhou um mercado, e o Pombal tem que fazer isso, porque nós somos estrategicamente bem localizados, mas isso tem tanto de bom como tem de mau, porque entre nós, ao nosso lado está a Leiria Coimbra, Fátima, Figueira da Foz, portanto Lisboa-Porto, nós no API estamos em qualquer sítio. Portanto, nós temos de ser muito competitivos para conseguir captar os turistas a Pombal e fazer com que eles não vão aos outros ligados que estão à nossa proximidade. Portanto, o turismo de natureza, neste contexto de pandemia, é sem sombra de dúvida onde certamente mais consegue trabalhar a curto prazo, mas nós temos que pensar sempre a longo prazo e a médio prazo. Sobre a Aldeia do Val, aí partilho da ideia com os dois. A Aldeia do Val é uma mina, eu próprio tenho a minha visão da Aldeia do Val. Acho que primeiro temos que fazer um mapeamento e um cadastro das edificações. Obviamente tem que haver linhas de financiamento, tem que haver um projeto de salvaguarda. Portanto, nós, para conseguirmos potenciar uma Aldeia do Val com as suas características endógenas, temos que ter um plano de salvaguarda. Portanto, nós não podemos permitir que na Aldeia do Val de repente apareça uma casa toda branca. Isso vai lembrar o Piódon. Nós não podemos também ter que os telhados sejam em sanduíche. Portanto, tem que haver características. Se a casa é de pedra, tem que ser de pedra. Pode ser betão, mas tem que ser revestida à pedra. Portanto, e depois temos a questão dos produtos endógenos. Eu recordo-me agora, no papel que desempenho na Junta Freguesia, nós vimos à festa da chouriça na Aldeia do Val. É um momento muito caricato, é tradição, é um produto endógeno. Mas eu quero puxar aqui também de um livro que eu lancei em 2016, em que eu quero mostrar então como a investigação é muito importante para que nós possamos criar produtos. É o conhecimento. E num dos documentos que eu apanhei do século XVIII, 1700, diz o seguinte: também são nomeadas as queijadas da Dona Joana no mesmo vale, Aldeia do Val, e as do Casal de Belém, que fica próximo da Serra e de que gostavam Frei Bento e Melo e Frei Manuel de Melo, ambos naturais desta vila, e os abados de Alcobaça, que delas mandavam fazer encomendas. Portanto, nós temos um produto, que são as queijadas da Dona Joana de Aldeia do Val, que existiram no século XVIII. Portanto, isto foi uma pequena investigação. Portanto, agora temos que aprofundar isto, porque são produtos endógenos, que nós podemos potenciar e conhecer. A Aldeia do Val tem muitos produtos endógenos, porque aquela natureza dá muito produto, e tem muitos, desde o azeite, desde muita coisa, até vinho. Pronto, há muito produto que tem sido potenciado. E eu vejo, de facto, aquele espaço como um espaço que possa ser potenciado com lazer, portanto, circuitos de lazer e manutenção.
portanto, afastar o trânsito lá do centro, portanto, nunca ter carros lá dentro, mas sim ter um grande espaço de estacionamento fora, que as pessoas possam estacionar. Eu imagino, ao fim de semana, as pessoas todas na aldeia do Val a fazer manutenção, a ir provar das iguarias. Por exemplo, a Câmara tem lá um edifício, tem lá um espaço, que é da Câmara, pode eventualmente ser um posto de turismo, mas para um posto de turismo em que eventualmente a associação possa estar a fazer a sua gestão. Portanto, pode ser a porta de entrada na aldeia do Val, onde se dá os guias dos percursos que se podem fazer, onde se dá as iguarias locais, pode ser ali também que as pessoas possam comprar o pão feito na aldeia do Val. Portanto, se alguém está lá a morar, tem lá casa, pode ir tomar um pequeno almoço nessa casa, que é do município e que está a ser potenciada pela associação. Há aqui muitas ideias que depois poderão ser potenciadas, mas pronto, só pegando um bocadinho naquilo que vocês estão a dizer. Mas, e com isto acho que me perdi um bocadinho, mas pronto, acho que este momento é um momento que deve ser aproveitado para nós pensarmos, portanto, nas estratégias, até porque, até ver novamente o fluxo turístico que tivemos já há uns anos atrás, e como ele estava em crescendo, paulatinamente vinha crescendo, certamente não será tão rápido. Portanto, é a altura que nós temos que montar a tenda, para depois ir para lá. Portanto, temos que começar a pensar, a olhar como é que podemos potenciar. Por exemplo, outro caso muito importante, temos que marcar posição no turismo do centro. Portanto, se vocês virem as revistas e as publicações do turismo do centro, Pombal quase não está lá. E isso é uma batalha que também temos de ter. Portanto, temos de marcar a nossa posição, porque nós temos muito património edificado, património cultural e material, temos muita gastronomia, portanto, também, que pode ser potenciada. Vou-vos dar um exemplo. E não será por acaso que, calhar, o arroz tem algum impacto a nível do nosso concelho. Não sei se é conhecimento comum, mas o Lourissal foi o maior produtor de arroz aqui da região centro. Só que na altura, devido ao paludismo, houve um alvará régio que proibiu. Portanto, cá está. Portanto, no início do século XIX, século XIX, correto, sim. Finais do século XIX, peço desculpa, ando aqui a baralhar as datas. Nós tínhamos grandes produções de arroz aqui no Concelho de Pombal, portanto, mais na zona Lourissal, portanto, cá está. Portanto, por que não fazer o Festival do Arroz? Portanto, associado, até porque temos aqui em Vila Cão o Tortulho leva arroz, temos a morcela de arroz, temos o arroz de tomate, obviamente não querendo fazer publicidade a Major Marquês, mas o arroz está muito integrado na nossa alimentação. Temos o coito do Lourissal, temos, por exemplo, a questão dos ovos. O ovo, ainda que não seja um produto que possamos dizer que seja nosso, não é? Porque não é, o ovo é de todo lado. Mas temos uma fábrica que potencia a questão do ovo. Nós podemos fazer também alguns festivais associados com a questão do ovo. Portanto, há aqui um conjunto de produtos que, por vezes, nós podemos não os ter, mas podemos criá-los. E um caso paradigmático disso é a questão de Óbidos. Portanto, o chocolate não é de lá, mas fizeram o Festival do Chocolate. O Pai Natal não é de lá, mas fizeram o Festival do Pai Natal. Portanto, cá está. E Pombal, nesse aspecto, tem feito um trabalho muito interessante com o Festival Pombalino, por exemplo. A meu ver, é algo meritório e que deve ser potenciado, porque o Marquês de Pombal é uma figura que abarcou quase todas as áreas. Arquitetura, urbanismo, engenharia, educação, questões sociais, questões do comércio. Ele criou um comércio fervoroso, nervoso. Portanto, cá está. Se nós temos a possibilidade de todos os anos focar uma área em que no Festival Pombalino pode ser trabalhado. Portanto, cá está. Nós temos, de facto, muito. Temos essa sorte de termos um concelho muito rico, a nível de património, a nível de tradição, a nível de património cultural e material. Portanto, está lançada aqui a estrada, já desde há muitos anos para cá. Agora temos aqui a olhar de uma forma integrada para todo este património e saber como é que vamos potenciar. E Vasco, eu sei que me estiquei muito, peço desculpa, mas pronto, acho que termino aqui a minha intervenção. Não disse tudo o que queria, mas tem que ser. Não faz mal. Pronto, entretanto também caí, já que estou novamente convosco. Nelson e a todos os que aqui estão, nós temos aqui algumas questões de quem nos está a ouvir. Eu vou colocar as questões todas, a vocês os três, e depois vamos tentar aqui de alguma forma organizar-nos a tentar responder aos mesmos. O Eurico João fala, gostava de colocar uma questão aos convidados, qual é a opinião deles em relação ao posto de turismo estar instalado atualmente no interior do Castelo Pombal. É uma das questões que o Eurico João aqui nos fala. O Humberto Lopes também nos diz, boa noite, em que áreas o Concelho de Pombal deveria apostar para se destacar dos concelhos vizinhos e assim atrair mais turistas. Também temos aqui o António Venâncio, uma ideia para dar a conhecer a cidade seria Paddy Paper, outra seria provas de orientação, existe campeonato nacional e internacional, seria tudo formas a dar a conhecer e divulgar o concelho. Desta forma também, terminando, a nossa querida Odete também diz, Odete Marques, diz, seria importante também
pensar em rotas para os diferentes perfis de turistas. E o Eurico João deita aqui a última questão, havendo edificações históricas que estão na mão de privados, como um fantástico palacete localizado na Redinha e que está em avançado estado de degradação, não valia a pena um mecanismo para garantir que essas mesmas edificações não se perdessem para sempre? Bom, lanço aqui estas 5 questões relativamente a estas questões, a isto que estamos a falar de hoje, do turismo, começando se calhar aqui, mais uma vez, pela Elizabeth, dando aqui a palavra à Elizabeth. Qual seria as respostas possíveis para estas questões, Elizabeth? Não vou ficar com todas para mim. Escolho já a primeira, que é para dar seguimento. Depois os meus colegas escolhem as seguintes. Relativamente ao posto de turismo no Castelo, eu pessoalmente não concordo. E não concordo porque um turista chega a Pombal e tem muita dificuldade em se deslocar até ao Castelo e conseguir a informação turística que precisa para visitar o nosso território. Eu, inclusive, no hotel, no centro de Pombal, tenho lá tudo o que é informação turística e sempre que chega um turista eu digo-lhe que o posto de turismo é no Castelo e dou-lhe toda a informação que eu tenho e tento que a recepção funcione quase como um posto de turismo, porque eu sei que é difícil um turista chegar, quer seja de estrangeiro, quer seja nacional, alguém que nos visita, turista no sentido amplo da palavra, é muito complicado. No entanto, aquela estrutura que está no Castelo dá um apoio fantástico, temos turistas no Castelo, com o desenvolvimento de outras coisas além do que está, mas o que tem, principalmente os filmes que tem lá, eu aproveito com os turistas que visitam Pombal e aquele espaço é pequeno, mas eu consigo potenciar para os clientes que vão. Posto de turismo, eu pessoalmente não acho que seja o sítio mais, o ideal para ter o posto de turismo. Acho que o posto de turismo devia de estar num sítio com uma acessibilidade simples e que estivesse no centro da cidade. Muito bem, Elizabeth, responder aqui uma das questões. Rui, ajuda-nos aqui então às seguintes questões e se quiseres também dar alguma axiga aqui à primeira, estás à vontade. Sim, acho que ficou bem explícita e também para não estarmos a repetir assunto, iria tentar, ou pelo menos dar a minha opinião à questão do Humberto sobre como é que nos poderíamos diferenciar dos concelhos vizinhos. Aqui é claro que, mediante a especificidade de cada recurso, né, porque os recursos no concelho não são homogéneos, há locais ou localidades que se vão conseguir diferenciar das restantes, né? E não querendo estar a repetir, mas a Redinha, com a questão da escalada, pode ter aqui um elemento de elevada diferenciação. Agora, o restante, eu acho que nós não devemos querer ser só diferentes. Acho que podemos olhar para aquilo que temos igual e trabalharmos mais uma vez em rede, criar sinergias. Se há bocado o Nelson referiu que os templários estiveram na Redinha, pronto, também tiveram em Pombal, também tiveram em Soura, né? Vamos tentar aliar esses recursos culturais que temos em comum com os outros, né? Criar, se calhar, percursos intermunicipais. Nós até há pouco tempo não tínhamos nenhum percurso pedestre homologado no concelho de Pombal. E teve que vir a comunidade intermunicipal de Coimbra para passar no Vale do Poio, que nem é território dela, né? E criou um percurso que passa em três concelhos, Soura, Pombal e Ancião. E acho que o caminho não deve ser tanto estarmos aqui a tentar diferenciar-nos, mas sim
criar aqui as tais sinergias e trabalhar em conjunto. É claro que a diferenciação pode acontecer em pequenos segmentos, né? E aí se calhar a tal aposta que o município deve fazer em comunicar a esses segmentos aquilo que temos. Acho que deveria ser a grande aposta de futuro, né? Tendo em conta que estamos a viver esta evolução digital, é tentar ir, em vez de estarmos a promover Pombal para nós, para a população, né? Tentar promover para o exterior. Né? E aqui, se calhar, pegar um bocadinho na experiência que a Elizabeth já tem nesta área e aproveitá-la. Portanto, muito bem. É a minha perspectiva. Rui, muito bem, excelente. E acho que está aqui uma boa perspectiva, pegando as tuas palavras. Nelson, aqui as outras questões que aqui temos. Eu vou ser sincero, tu há bocado mandaste todas de rajada, eu consegui apanhar a primeira ou a segunda, as outras não consegui. Mas tentar dar porque acho que são questões muito pertinentes e nós, como oradores, temos a obrigação também de esclarecer quem nos faz as questões. A primeira, penso que tem a ver com a questão do posto-turismo lá em cima no castelo. Exatamente. Sobre essa questão é muito simples. Obviamente que quem passa por Pombal, ao Polo Nacional, não é? Portanto, que não passam por dentro, passam por fora, mas a primeira imagem que vem ao primeiro edifício é sem dúvida o castelo. Eu penso que teria sido nessa perspectiva em que se pensou colocar o posto de atendimento, o posto de turismo. Contudo, quero alertar que existem vários postos de turismo, portanto, existem no museu, existe também no espaço do Conselho, portanto, aquele não é um espaço isolado. Obviamente que a sua localização não é das melhores, mas é uma mais-valia para aquele espaço. Portanto, se não houvesse aquele posto de turismo, não podíamos visualizar os filmes fantásticos que lá estão dentro, não podíamos musealizar aquele espaço, não podíamos tornar aquele espaço também para venda de produtos locais, ou seja, de certa forma, promover o nosso património, o que é o nosso produto. Portanto, acho que efetivamente não vejo mal aquilo existir. Tem que haver um no centro da cidade. Pronto, isso é que até a questão. Portanto, aquele está bem como está. Até para mim, falta ali um espaço mais para o tipo de exposições ou então para a interpretação do castelo, porque o castelo, voltando à questão da realidade aumentada, portanto, acho que era muito importante também termos, até porque há muitos estudos, eu tenho uma publicação, várias publicações sobre o castelo, e há uma delas que eu descrevo pormenorizadamente o castelo dentro por seu interior. E nós conseguimos promover uma realidade aumentada daquele espaço onde a pessoa, através dos óculos, conseguia olhar para lá e ver o castelo como era no século XVI. Portanto, isso é uma possibilidade. Isso só é possível havendo uma estrutura de apoio. Portanto, lá está o posto de turismo. Mas, obviamente, no centro da cidade tem que haver um posto de turismo. Tem que haver um posto de turismo no centro da cidade, no Cardal, ou eventualmente até na estação, na estação de Caminhos de Ferro, portanto, que é a primeira entrada dentro da cidade de Pombal. Portanto, tem que haver alguma coisa ali onde a pessoa vá e consiga ter informação, não só com o posto de turismo, mas também com venda de produtos. Portanto, isso, sem dúvida que sim, tem que existir. E aqui, não sendo uma questão que fizeram, mas também quero pô-la nesta achega. Mais do que isso, Pombal tem que ter um museu do território. O que é que quer dizer com isto? Nós temos que ter a possibilidade de quem vier a Pombal consiga perceber o que é que existe em todo o concelho e, de certa forma, o levar até lá. Porque eu lembro de ver o Museu do Território lá embaixo no Algarve, agora está-me a falhar o nome, em Tavira. Onde eu fui a Tavira, e visitei o museu e tinha um pouco de tudo o que era mais relevante a nível de identidade, de gastronomia, património, tradições, and so on, nesse museu. E eu senti-me convidado a ir às freguesias todas visitar aquilo que eu vi naquele museu. Portanto, cá está, este Museu do Território é uma peça fundamental para quem vem à cidade, ao centro do concelho, não é? Ao âmago do concelho, e depois possa ir visitar aquilo que tem para ver em todo o património. E hoje, facilmente, com a tecnologia e com outras coisas, nós conseguimos fazer um museu de vanguarda, portanto, como vai ser lá em cima certamente o Expo Sico, portanto, que vai ter essa mais-valia de ser uma espécie, é um museu do território que vai conseguir potenciar todo o nosso concelho, levando a que as pessoas dali queiram visitar as outras freguesias e os outros pontos de interesse que existem no nosso concelho. Portanto, já me estiquei nessa questão. Outra questão tinha a ver em que áreas o Concelho de Pombal deveria apostar para destacar dos concelhos vizinhos e assim atrair mais turistas. Humberto, nesta questão, eu penso que Pombal, dado a sua diversidade, o seu estado eclético, portanto, cada freguesia tem uma especificidade muito comum. Ainda há bocadinho falámos sobre isso. Portanto, nós já temos que olhar
de uma forma integrada, como é que nós conseguimos potenciar todo o nosso concelho, cada freguesia, cada localidade, de modo a conseguirmos levar lá turistas. Portanto, eu não sei se me estou a fazer entender, mas é importante porque Almagueira tem património. Portanto, nós temos que ver o que é que de mais importante possa lá existir para nós conseguirmos lá levar. E aqui, cá está também a visão integrada, que eu acho que devia de acontecer a nível do nosso concelho. Eu vejo cada freguesia a trabalhar por si, a nível da sinalética, a nível da promoção. Devia haver uma visão integrada. Portanto, o município devia se reunir com as freguesias e dizer, meus amigos, vamos agora criar uma sinalética específica, vamos criar um conjunto de rotas interligadas, onde agora é comum. Portanto, uma pessoa, quando entra no Concelho de Pombal, vê, ok, estou no Concelho de Pombal porque a sinalética é igual em todas as freguesias. Isto é uma ideia entre muitas. Portanto, acho que é também um pormenor que acho que deve ser ponderado. Portanto, esta visão integrada do Concelho e não separada por freguesia. Porque torna-se difícil assim. Tem que ser mesmo integrado. Até porque vimos que houve vários acontecimentos que aconteceram em vários sítios. A invasão francesa apanhou quase todo o concelho. Portanto, temos um relato em Abiúl em que tiveram lá uma semana a destruir Abiúl. Foi totalmente arrasada e até a apoteca lá, a farmácia foi destruída. Odete Marques, promover programas com turismo rural pensado para ter faixas etárias. Sim, é verdade. Eu vou dar um exemplo. Quando eu fazia as visitas guiadas com o Inatel, nós tínhamos um conjunto de ações em que o público vinha à freguesia, à localidade, e nós, através de uma oferta direcionada, e aqui o Rui Rua será a pessoa mais ideal para falar sobre esta questão, nós conseguimos ter uma oferta que estava adaptada ao visitante. Portanto, nós, na altura, com o público sénior, e nós começávamos, por exemplo, com os produtos endógenos. Foi em Abiúl, por exemplo, nós fomos à Praça de Touros e ali comemos pão caseiro, mel de Sicó, comemos também, foi o mel, o queijo, pronto, conseguiu-se integrar a gastronomia, os produtos endógenos, também depois com o pedestrianismo, depois fomos correr toda aquela localidade, todo o património todo, e acabámos lá em cima nos moinhos. Portanto, isso é possível e deve ser pensado também, obviamente adaptando. Sobre a questão dos edifícios particulares que existem no Concelho de Pombal e com vasto valor histórico. Sim, efetivamente, a Casa da Muda, certamente o Eurico João está a referir na Redinha, a Casa da Muda conheço muito bem, é sem dúvida um edifício fantástico na sua arquitetura, na sua arte integrada, portanto tem estuques lindíssimos, portanto tem frescos também muito interessantes. É uma casa com um peso muito importante também a nível histórico, era ali que os cavalos mudavam, portanto, na questão da malaposta. E sim, é um património que infelizmente sendo privado é complicado, mas podemos ter um papel de mediação. Portanto, o município pode ter um papel de mediação, porque não pode impor, mas pode mediar e tentar alertar para a importância que aquele património requalificado pode servir ali naquela região para potenciar o turismo. Mas temos outro exemplo ainda mais paradigmático, é a Quinta da Gramela. A Quinta da Gramela é um património fantástico e deixo aqui esta ideia que eu tenho sobre a Quinta da Gramela. Vamos imaginar, nenhum de nós visitou a Quinta da Gramela na sua plenitude. Já lá fomos, eu fui, quando era estudante, fui lá em atividades, certamente alguém já lá foi em casamentos, a Rádio Cardal fez lá uma festa há pouco tempo, mas vamos imaginar que um dia a Quinta da Gramela abre a nível nacional para uma visita, onde se potencia a sua história como Real Fábrica dos Chapéus, como pertença do Marquês de Pombal, e possibilitar numa semana. É o que acontece em Lisboa com aquelas ruínas romanas por baixo que são subterrâneas, que abrem uma vez por ano. E aquilo é filas para visitar. Se nós conseguíssemos fazer com a Quinta da Gramela isso, eu tinha a certeza, e vou usar aquela frase do Paulo Fruta, era charters de turistas a vir a Pombal para visitar a Quinta da Gramela. Eu gostava lá aí dentro. Eu já estudei. Existe um conjunto documental fantástico na Torre do Tombo sobre a Quinta da Gramela, que se podia fazer uma exposição, patrimonializar aquele espaço, tornar aquilo, eventualmente até o grande, mas aqui é pôr a carroça à frente dos bois, aquele edifício custa 15 milhões de euros, portanto é muito dinheiro, mas seria um fantástico museu do Marquês de Pombal. Portanto, nós em Pombal precisamos de um museu com envergadura, e sobre isto quero também dar também uma ideia sobre a questão, também como a ideia que eu tenho a nível do centro histórico, a nível da forma como estamos a trabalhar a nível dos museus, ou a concentração de museus ali. Eu trabalhei lá durante alguns anos no museu e tivemos algumas parcerias, por exemplo, com a Alcanena, eu conto às vezes isto, em que nós tivemos numa semana, e as pessoas em Pombal não têm essa noção, mas nós tivemos cerca de 10 autocarros a visitarem a zona histórica de Pombal, os museus. Vai lá a sua concentração naquele espaço, o que os turistas tiveram que fazer foi estacionar no Arnado, passar por baixo da linha Caminhos de Ferro, ir à zona histórica, visitar os 2 museus, 2, 3 horas, ou uma manhã, ou um dia, eventualmente, e depois
seguiram o seu percurso novamente arnado e vão-se embora. Agora vamos fazer um raciocínio. Temos um dos museus na Praça Marquês de Pombal, mas temos outro museu, eventualmente, perto do Teatro de Cine, eventualmente onde era o antigo colégio o Externato Marquês de Pombal. Eventualmente poderia ser ali até o Museu da Arte Popular Portuguesa, muito similar ao que acontece em Barcelos. Agora vamos imaginar estas mesmas 500 pessoas que vieram numa semana visitar aqui o nosso núcleo histórico, virem estacionar no ordenado do seu autocarro, virem visitar o Museu Marquês de Pombal, passarem por toda a cidade a comprar uma água, a ver as montras, as pessoas a verem movimento e depois a deslocarem-se até à zona do Teatro de Cine, por exemplo, eventualmente podemos visitar outro museu que está ali sediado. Portanto, para percebermos que este movimento também é preciso ser pensado, porque se nós concentrarmos tudo no espaço, a cidade pouco vai beber com isso. E eu noto muitas vezes quando ia às escolas, agora já não estou tanto nessa área, mas quando ia às escolas falar sobre a história de Pombal, quando era convidado, eu lembro de passar às 4 da tarde por Pombal e aquilo parecia faroeste, só faltava aquelas coisinhas secas a rolar pela avenida abaixo porque não havia ninguém. Portanto, e Pombal tem muitos visitantes. Muita gente vem visitar os museus, mas mesmo muita gente e o castelo. Agora temos é que fazer uma pequena descentralização para que toda a cidade, e como disse muito bem Elizabeth João, possa beber dessa influência. Portanto, termos pessoas a circular pela cidade. Nós precisamos ver pessoas, porque isso até mexe com nós próprios. Se eu vir um Pombal vazio, fico desiludido. Mas se vir um Pombal cheio de gente, ganho elan para projetos, para investimento, porque é que é mesmo isso. Quem quer investir, se não vir pessoas na rua, não investe. Pronto, e se calhar, peço desculpa se me estiquei muito, mas tentei responder às questões. Sem problema, Nelson, sem problema, estás à vontade. Bom, meus caros, temos aqui mais duas questões. Creio que já nos estamos aqui a alongar um pouquinho também no tempo, já estamos a alongar-nos um pouco, mas não queria deixar de referenciar estas duas questões que o Luís Couto faz aqui uma questão, na minha opinião, muito, muito pertinente. Mas Humberto, antes disso, ainda nos pergunta como seria criar um layout comum para identificar e descrever todos os monumentos, igrejas, capelas existentes nos vários lugares das freguesias e assim criar uma rede que levasse, uma rede conselhia de todo o concelho. O que é que vocês acham, Elizabeth, por exemplo? Qual seria a opinião nesse sentido? Faz sentido? Não faz sentido? O som, Elizabeth, desculpe. Eu falei de 2 produtos, mas muito mais se podem criar, desde que o território tenha desenvolvido. Por exemplo, eu falei nos produtos que falei, mas eu tenho grupos a ir ao Lourissala, ao convento. Se calhar, se tivéssemos algo na ilha preparado para a cestaria e para assistir a fazerem, porque não? Se nós no território, não quer dizer que o mesmo grupo passe no território todo, porque isso não podemos fazer, porque eu estou a falar de turistas internacionais. Quando eles nos vêm visitar, eles normalmente entram por Lisboa, saem pelo Porto e vão subindo e vão conhecendo. São grupos que a gente lhe dá algumas partes, por exemplo, da região centro, mas esse grupo até pode vir e ir ao Lourissal desta vez e dormir em Pombal e fazer o resto que a gente até costuma fazer em Pombal. Mas ele gostou tanto do território, da próxima vez vamos propor, e em vez de irem ao Lourissal, pronto, vamos ao Museu da Almagreira, porque não? Qualquer coisa assim do género. Desde que haja o produto e que os operadores que estão no território o conheçam, como eu vos disse, isto é entrar numa máquina, porque eu quando fiz o programa para um cliente, que até era um cliente não com um grande potencial, ele pôs na brochura dele, houve outro que viu, achou aquilo interessante, pôs na brochura dele, e entretanto a gente vai e Pombal está numa data de sítios, entrou na rota dos operadores internacionais, com uma coisa tão simples que é ir ao castelo ver um filme e ver um porto na cafetaria do castelo. É assim, se criarmos produto e tivermos os agentes económicos certos no território para começar a promover, depois é uma máquina a andar, que é mesmo assim. Elizabeth, agora, se me permites, colocar-te aqui também uma questão, que o Nelson já acabou por falar um pouco, o Rui irá falar a seguir, e só aproveitar o momento que estamos aqui, o osso da baleia, para ti faz sentido, não faz sentido? Isto é,
O que é que nós podemos fazer aqui para desenvolvermos aquela área, como o Nelson falou de um paracampismo, que deu essa ideia? Qual seria a tua ideia? Qual é o potencial? O Osso da Baleia, pela praia em si, já tem muito. A floresta, tudo o que está à volta, o pinhal, para tudo o que são atividades de natureza, caminhadas, conhecer tudo o que gravita ali à volta de quem está mais ligado à natureza, saber explicar toda aquela natureza, já tem muito, porque nós, só para isto, eu falo muito da minha realidade, mas é um bocadinho para as pessoas perceberem. Se calhar vêm pessoas ao nosso território para conhecer como é que a gente cultiva o arroz. Eu tenho grupos de agricultores cá que fazem de norte a sul e vão pelos vários territórios ver como é que se faz o cultivo do tomate, do arroz, do milho. Pronto, são pequenas coisas, são grupos específicos, mas que depois faz mexer tudo um pouco. E nós temos, pronto, eu tenho uma paixão pelo turismo e uma paixão por Pombal. Eu tudo que puder trazer e potenciar, claro que faço e com gosto, porque para mim dá-me gosto ver a minha empresa a funcionar, mas ver a minha cidade a funcionar, que é mesmo assim. E eu estou a falar um bocadinho porque eu falei de 2 produtos que falei por acaso, mas há tanta coisa que se pode pôr nos programas e fazer com que isso crie um valor acrescentado naquele território e que depois a seguir a mim muitos mais vão querer, que é, pronto, isto é verdade que é um trabalho que se tem e quem está no meio é fácil pôr. Eu se calhar há 10 anos atrás achava que virem a Pombal, lá vem cá dormir e pronto, né? Mas agora não. Sem dúvida. Elizabeth, obrigado por esta ideia, estas partilhas. Rui, conta-nos então, pegando aqui nestas duas temáticas que lançámos agora para o fim, diz-nos qual é a tua ideia, o que é que Osso da Baleia, fazermos aqui um layout comum para todos os monumentos. Sim, o layout parece-me pertinente, né? E ainda vamos muito a tempo, porque se não me engano, apenas Pombal e Abiúl têm a informação turística junto dos monumentos. Isto se não estou em erro. Mas aqui tem que haver um pouco aquilo que o Nelson há bocado defendeu, de haver uma articulação de parte da Câmara, dar algumas indicações às autarquias, porque pela experiência que tenho no desenvolvimento dos projetos, neste caso dos percursos pedestres, pronto, é apresentado que se vai desenvolver esse projeto, mas não há indicações ou conselhos, ou agora até com o plano de desenvolvimento turístico, olha, mas foquem-se nesse plano, sigam essas linhas orientadoras. Pronto, eu, como sou do território, como conheço que saiu esse plano, eu tenho o cuidado de tentar acompanhar aquilo que são as linhas estratégicas para o território. Mas pronto, nem toda a gente pode ter essa percepção ou conhecimento. E falando aqui no plano, também vi que havia aí uma pergunta sobre o plano. Eu há bocado já dei muito resumidamente a minha opinião, é que é uma excelente ferramenta para desenvolvermos o turismo. Se podia ser diferente, podia, mas já é um avanço e já tem linhas orientadoras. É preciso pôr em prática. A questão do Osso da Baleia, para a minha área em específico, só a questão do pedestrianismo é que foi aproveitada, e aqui mais com uma parceria com a Câmara nas caminhadas municipais, onde eu fazia o acompanhamento de grupos nos 2 percursos que haviam no Osso da Baleia, porque com estes últimos incêndios e com a tempestade, que penso que foi a Leslie, deixaram ali a floresta num estado lastimável. Está a haver um aumento das espécies invasoras que estão a estragar Desculpe, eu não tenho acesso a...
ela que também quis falar aqui, mas estava a dizer, há espécies invasoras que estão a estragar um pouco a floresta. Agora, para renovar todos aqueles trilhos tem que haver ali uma intervenção pensada, e lá está aí, de mitigação da propagação destas espécies invasoras e de reforçar a sinalética e a informação sobre a flora, principalmente daquele percurso, que é isso que lhe dá nome, e que deve ser valorizado. Muito bem. Rui e Elizabeth, obrigado pelas vossas intervenções. Vou, se me permitir, e se tiver aqui ainda mais um pouquinho de tempo, não quero alargar-me muito mais, mas só vou lançar esta última questão que deixei mesmo para o fim, da parte do Luís Couto, que acho que é uma questão que irá, de alguma forma, como chave principal e resumo de todos estes pensamentos que tivemos aqui. É uma questão muito pertinente. Qual acham que deveria de ser o projeto de investimento estrutural que o município deveria ter para a alavancagem do setor? Acho que é uma questão bastante arrojada, na minha ótica, e deixo aqui um pouquinho a debate, nestes 10 últimos minutos que vamos ter aqui, que seria interessante falarmos aqui os 4, de alguma forma neste sentido. Nelson, começo por ti, nesta questão. Já estás a coçar a cabeça, se calhar é uma questão assim um bocadinho mais complexa. Bem, é uma questão muito interessante, sem dúvida que sim. Obviamente que o que acham de ser o projeto de investimento estrutural para o município de Viterbo Palmeiral. Ou seja, nós temos feito, não devia falar em nós, o município tem feito efetivamente um trabalho nos últimos tempos, onde o plano agora turístico também tem um papel importante e é uma ferramenta muito importante para esta fase, para conhecermos e para pensarmos no futuro. Tem havido alguns projetos isolados, que efetivamente, mas o projeto Âncora, eu penso que pode ser um que se tem arrastado ao longo dos tempos, que será o tal museu, podemos chamar Museu do Território, o Expo-Sicó, que eventualmente poderá ter um papel muito importante na captação de pessoas, de turistas, de pedestrianistas, de desportistas, de pessoas que queiram conhecer o nosso território. Porque como o Rua falou muito bem há pouco, a questão dos apoios, por exemplo, eu há pouco tempo agora ando muito de bicicleta e tenho conhecido muito o nosso território, e fui às Buracas de Casmil, e por exemplo, e fiquei surpreendido quando lá cheguei, e eram turistas franceses, portanto, não eram pessoas portuguesas, e não eram eram 20. Mas porquê? Porque existe lá uma empresa que faz isso. Há uma empresa que capta esse tipo de pessoas para virem cá às Buracas de Casmil, portanto, ver património natural, fazer caminhadas, fazer pedestrianismo, fazer rappel slide, se lá for possível. Portanto, é isso mesmo que eu penso que o Expo-Sicó terá essa função. Essa função de que possa, através de vários empreendedores, de várias associações, de vários empresários, tipo Rua, Elizabeth João, que tenham uma ligação muito direta com o GPS, que é uma peça fundamental também o GPS nesta questão, que se possa olhar para o território de Sicó e para todo o nosso território e a partir daí conseguir dispersá-los, porque é tal questão, temos um espaço onde nós temos uma visão global do nosso território, onde eu vou àquele edifício, vou conhecer um pouco do nosso território, da nossa identidade, mas também daquilo que eu posso, das experiências que eu posso usufruir, entre as quais aquelas estão na periferia, que é a escalada, a espeleologia, portanto, o pedestrianismo, o BTT. Portanto, há aqui um conjunto de situações. Mas eu aqui queria acrescentar outra coisa. Eu penso que esse será um dos projetos alavanca. Entre outros, obviamente, temos também mas aquele, já que tínhamos um, olhe para aquele, até porque aquele já está em andamento e que a perspectiva possa surgir dentro de alguns anos. Portanto, esse poderá ser, eventualmente, o projeto alavanca. Vou acreditar nisso. Pegando aquilo que a Elizabeth João e o Rui disseram, a questão dos percursos do pedestrianismo, eu acho que é importante uma coisa. Nós não podemos só criar percursos. Ou seja, criamos e está lá. Não. Nós temos que comunicar. E quando quer dizer comunicar, não é só criar um portal ou criar um folheto. Nós temos que ter também, e eu sinto muito essa necessidade, porque quando eu faço os meus percursos, eu vou com amigos andar de bicicleta, eu ainda não os decorei todos, mas se existisse uma aplicação onde fosse tipo GPS, que me fizesse percorrer esse percurso, um pleonasmo, percorrer esse percurso, certamente seria uma mais-valia. E essa era uma aplicação que eventualmente estava num portal do turismo,
É outra necessidade que nós temos em Pombal, ter um portal do turismo. A região centro tem um muito interessante, que até era para partilhar há bocadinho, mas depois esqueci-me, portanto, que é da região de Coimbra. É um portal muito engraçado, é um portal que vai conhecer tudo o que pode ser visitado e fruído na região de Coimbra. E nesse portal podemos ter então essas tais aplicações, onde nós pomos o telefone ou onde for, onde vamos ter os percursos em tempo real, tipo GPS, para poder percorrer. Se eu quero fazer o IR26, meto lá e aquilo dá-me a linha que eu devo prosseguir. Se eu quero fazer a rota dos moinhos, meto lá e passo por várias freguesias. Mas acho que é importante porque, por vezes, quando fazemos uma visita autodidata, portanto, autónoma, se nós não conhecemos e não temos forma de conhecer o território e de usufruir das ofertas que há para nós, de forma isolada, claro que não, tem que haver uma forma que nos possa encaminhar para lá. E penso que poderá ser também esse o caminho, portanto, ter uma aplicação que tenha todas as rotas, mas não só ter as rotas, serem rotas executáveis através do GPS. Portanto, clicamos e aquilo dá-te o percurso e vamos lá nós fazer. Porque, de facto, o nosso território é lindíssimo, nós temos zonas lindíssimas e nós, isto é cá está, é o que o Pedro disse logo no início, isto é uma pedra bruta. Agora temos que o nosso cinzel trabalhá-la e fazer dali a nossa escultura, não é? Portanto, nem mais. Do nosso território. Nem mais. Excelente, Nelson. É quase que uma pedra bruta que tem que ser lapidada, não é? Neste sentido, Elizabeth, o que é que acrescenta-nos aqui, ajuda-nos a olhar para este sentido nesta questão? O que é que a Câmara poderia ajudar nesse sentido? Vasco, isto é um bocadinho o que alguns dos produtos que eu falei, é ter esses produtos, ter uma marca associada forte e comunicá-la, porque a partir daí é um território a trabalhar aquela marca. Não é preciso às vezes muito, mas dos que eu apresentei, se conseguíssemos que a aldeia do Val fosse uma aldeia, como eu vos expliquei um bocado, onde havia pessoas a viver, onde havia turismo, onde havia recriação de atividades das tradições, onde se conciliava os passeios de bicicleta, tudo por aí, com uma marca forte, as pessoas vinham à procura disso, mas depois vivenciam todo o território. Os hotéis em Pombal depois vão funcionar, os restaurantes em Pombal vão funcionar, é algo, mas temos que agarrar algo que seja único nosso e que se consiga fazer algo que marque a diferença, para através desse alavancar o resto. Desculpa, Elizabeth, essa marca que refere-se a uma marca, digamos, de uma entidade pública ou uma marca de uma entidade privada que se evidencia? É um produto, tipo o produto Aldeia do Vala, que seja uma referência para vir a Pombal. Okay. Pronto. A marca é aquela aldeia, que atrás daquela aldeia põe tudo a funcionar. Eu estou a falar nesse porque foi um que foi aqui debatido e que eu acho que tem um potencial por estar muito próximo de Pombal, ter acessos muito bons e a própria aldeia ter características muito únicas. Ter tudo ali que faz com que o resto depois consiga viver um pouco dali. Não quer dizer, há muito mais coisas nas outras freguesias, na própria cidade de Pombal, mas se calhar temos um bocadinho que todos têm e ali conseguimos criar algo único e autêntico que se consegue depois alavancar todo o resto. Sem dúvida. Rui, dá-nos então o teu parecer, por favor, aqui nestas ideias. Sim, aqui de facto é importante criar os tais percursos, né? Aplicações, elas vão existindo. Agora poderá haver aqui um choque no tipo de percursos. São percursos homologados ou são percursos que qualquer utilizador vai fazendo e vai partilhando e disseminando nas várias aplicações que temos. Pronto, aí é que deverá estar a questão central, né? Porque para haver percursos homologados tem que haver um certo rigor na sua construção, mas aquilo que se vê, e não tendo, por exemplo, nenhum centro de BTT no nosso território, não há, portanto, percursos para fazer de bicicleta homologados, mas sim muitos percursos para fazer de associações que os vão lançando, né? No caso da Vila Ventura, eles próprios foram criando alguns trilhos e até posto algumas
placas durante esse percurso, pronto, tem que haver aqui se calhar uma intervenção, mais uma vez, do município. Ok, é este produto que queremos desenvolver. Vamos juntar todos e vamos tentar criar aqui uma rede para esta tal rede ser depois promovida com a aplicação, como o Nelson estava a dizer, ou mesmo outro tipo de promoção que mostre que Pombal tem estes percursos, que Pombal tem muito património para visitar através destas infraestruturas. E depois, lá está, o trabalho é feito da avaliação daquilo que vai desenrolando e tomando outras medidas. Sem dúvida. Bom, meus amigos, quero agradecer a todos. Creio que isto foi um webinar cheio de iniciativas, cheio de energia positiva, cheio de harmonia de pensamento, cheio de coisas boas que poderemos vir a acrescentar ao nosso território, não só nacional, mas principalmente como alguém me tem esta frase que é próxima a nós, que diz que Pombal é o centro do mundo. Então, pegando nessa frase, Pombal sendo o centro do mundo, creio que temos aqui vários caminhos possíveis para o fazer. Resumindo aqui um pouquinho todas estas ideias, pegando por todos, desde os produtos, produtos específicos de excelência, evidenciados e trabalhados para um nicho de mercado, para um tipo de mercado que possa ser mais valorizado no nosso território, desde valorizar os serviços que já temos, desde as linhas férreas, os acessos fáceis que temos à nossa cidade, desde os museus que já existem, o património histórico ou cultural que já existe, não só dentro da cidade, mas em todas as freguesias, desde uma atenção específica a todos esses mesmos territórios. Temos aqui várias ferramentas para trabalharmos, temos aqui imensos jovens que são necessários, na minha opinião, e se me permitem, que não tenho que dar, mas se me permitem, é importante alocar jovens na nossa cidade, é importante criar postos de trabalhos para a juventude, é importante trazer novo sangue a estas paragens, digamos assim, no meio de duas grandes cidades que temos à nossa volta e fazer com que a nossa cidade seja então o centro do mundo. E com isso temos aqui 3 pessoas excelentes para dar asas a que isso seja possível. Com que o conhecimento e com a sabedoria de cada um, acho que conseguimos lá chegar. Isto tudo porquê? Porque acho que, em suma, e resumindo e concluindo, é importante a comunicação. A comunicação em todos os sentidos, não só, como o Nelson dizia, comunicar através de um folheto e uma rede social, não só comunicar através de um GPS para que as pessoas saibam fazer os seus caminhos pedestres no meio da serra, não só comunicar através de um produto de gastronómico ou de um produto pacote, digamos assim, pegando nesta palavra que a Elizabeth tão bem sabe fazer, mas é comunicarmos. Comunicarmos internamente com aqueles que trabalham dentro do Concelho de Pombal, para fora de Pombal, e trazer essa comunicação de fora, daqueles que querem conhecer Pombal, como é que vêm Pombal e como é que trazem Pombal. Acho que este é o resumo deste webinar excelente promovido pelo PST de Pombal, promovido por todos vós, e acho que estamos de parabéns hoje e temos aqui uma boa equipa para trabalharmos e para levarmos em frente. Obrigado a todos. Da minha parte, quero deixar também aqui o Red, que faz parte da vossa equipa, por isso é que estou aqui convosco, por isso é que estou aqui também ao vosso lado. Estando a viver neste momento em Sintra, sou filho e sempre serei filho de Pombal e tenho muito orgulho na minha cidade e nas pessoas que nela vivem e que por ela fazem crescer cada vez mais Pombal. Por isso contem comigo, como sempre contarão e sempre contaram. Quero que faça parte da equipa de cada um de vocês para levar mais além o nome Pombal também. Obrigado a todos. Espero que tenham um resto de uma boa noite. Boa noite. Obrigado e boa noite. Então, obrigado a todos. Só deixar aqui uma palavra de agradecimento. O webinar já vai longo, mas quero naturalmente agradecer à Elizabeth, ao Rui, ao Nelson e ao Vasco esta extraordinária sessão que nos proporcionaram hoje, porque quando nós lançámos este desafio do ADN 236 foi precisamente para pôr as pessoas de Pombal a falar de Pombal com fruto ou com base nas suas experiências,
nos seus pontos de vista, e é extraordinário, é super enriquecedor. Eu já ouvi alguns comentários e tenho recebido algumas mensagens no meu telemóvel ao longo desta noite, pessoas que vos conhecem, mas que nunca vos tinham ouvido falar dessa forma, destes temas. Isso é super interessante, não é? Porque nós vamos falando com as pessoas que conhecemos e vamos dando a conhecer o nosso território nos contactos que temos, mas nem sempre conseguimos ter a oportunidade de encadear as nossas ideias e partilhá-las publicamente. E é super. Eu, como tenho falado com cada um de vós isoladamente, vamos falando várias vezes sobre este tema e sobre o desenvolvimento do nosso concelho. Vou tendo conhecimento desse vosso gosto, desse vosso prazer com que falam do nosso concelho. Isso é extraordinário. E é também um estímulo para o futuro. E por isso queria agradecer-vos, porque foi uma noite muito enriquecedora, ideias muito interessantes, e como diziam, acho que é partilhado por todos, o desenvolvimento do nosso concelho, e em termos turísticos temos um potencial extraordinário, em termos culturais e em termos naturais, reside nas pessoas que fazem parte do nosso concelho. E isto é muito superior a partidos políticos, isto é muito superior a associações, muito superior a empresas, muito superior a câmaras municipais ou das freguesia. É uma comunidade riquíssima, é cada uma das pessoas. Só agora vocês falaram várias vezes da Aldeia do Val, eu vou-vos dar só um exemplo pequenino. Quando foi o trilho, o trail, que eu tenho participado todos os anos, o trail da Sicó, nós estávamos pela Aldeia do Val, não é? E sentir o carinho das pessoas com que nós quando passávamos na Aldeia do Val, o carinho com que éramos recebidos pelas pessoas, isso é extraordinário e faz vontade de voltarmos lá, porque somos bem recebidos. E isso não é um produto turístico, é um produto autêntico. E nós temos isso na Sicó, temos no Osso da Baleia, temos no Louriçal, na Redinha, temos em Almagreira, temos na Pelariga, temos em todas as freguesias, porque todas as freguesias têm realmente riquezas extraordinárias, e é muito estimulante. E, portanto, isto estava pano para mangas para ficarmos aqui a noite toda, não podemos, infelizmente, mas fica naturalmente este repto, nos irmos juntando, irmos partindo estas ideias e depois, sobretudo, e aquilo que também falávamos, de termos a capacidade de concretizar ideias que valorizem o nosso território e que aumentem a nossa atratividade, porque se estamos no centro do mundo, vamos lá puxar pelos nossos galardões e pelo potencial da nossa terra. Obrigado a todos. Boa noite. Obrigada. Obrigado a todos. Uma boa noite a todos.